O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia e conta a história de um homem justo e íntegro que enfrenta uma série de desafios e provações em sua vida. Os capítulos 11 a 20 do livro de Jó descrevem o diálogo entre Jó e seus amigos, que tentam explicar as razões pelas quais ele está passando por tantos sofrimentos. Jó. Capítulo 11 versículos de 1 a 20. Zofar. Então Zofar, de Naamate, respondeu: ficarão sem resposta. Todas essas palavras irá confirmar-se. O que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá. Por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita. E sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você! Se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém. E muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó. Capítulo 12. Versículos de 1 a 25. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão
está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A Ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a Ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó, capítulo 13, versículos 1 a 28. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus. Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo. Como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia. Se, no íntimo, vocês fossem parciais, o esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei. Ou deixa-me falar, e tu responderás.
Quantos erros e pecados cometi! Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó. Capítulo 14. Versículos de 1 a 22. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado para a árvore. Pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás, e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas, assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras, e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia, e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo. Só pranteia por si mesmo. Jó. Capítulo 15. Versículos de 1 a 35. Ele faz. Então ele faz, de Temã, respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca,
Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo? Quem nasce de mulher? Pois, se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel. Nos poucos anos que lhes são reservados, só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas, a aflição e a angústia. O apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 16, versículos de 1 a 22. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês.
Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e rende os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos, e de ser pura a minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Jó. Capítulo 17. Versículos de 1 a 16. Meu espírito está quebrantado. Os meus dias se encurtam. A sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam, e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza. O meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias. Os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero
é a sepultura. Se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é o meu Pai. E se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Jó capítulo 18. Versículos de 1 a 21. Bildade. Então Bildade, de Suá, respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais, e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você, que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece, e os seus próprios planos o lançam por terra, por seus próprios pés. Você se prende na rede, e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme. O nó corredio está escondido na terra. Para pegá-lo, há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera de sua queda, e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda, e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele. Espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo, e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra, e nome não tem, em parte alguma. É lançado da luz para as trevas. É banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Jó capítulo 19. Versículos de 1 a 29. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro. Todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho, e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra, e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados. Enquanto eu não me vou, desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acampam ao redor da minha tenda.
Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram. E os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia. Pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem. Como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num livro. Fossem talhadas a ferro no chumbo. Ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. E, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem: vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês. E então vocês saberão que há julgamento. Jó. Capítulo 20. Versículos de 1 a 29. Então Zofar, de Naamate, respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus, e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago, e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo.
e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras. No dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles.